para apresentar ao público o serviço de acompanhamento ambulatorial do recém-nascido pretermo, experiência do HU. Eu convido a doutora Denise Gomes Miyazato. A doutora Denise é médica neonatologista da equipe aqui do HU, é uma das responsáveis pelo ambulatório de acompanhamento dos bebês prematuros. Doutora Denise está colocando... Ela está aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Então, como a Ana Paula falou, eu sou Denise. Eu sou médica assistente aqui na unidade neonatal do HU desde 2007 e desde 2008 eu sou a médica que faço a coordenação do ambulatório de prematuros, né? Então, hoje, eu fui convidada para falar para vocês um pouco sobre o nosso ambulatório de prematuros, de segmento de prematuros. Tá. Então, gente, falando um pouquinho sobre o segmento ambulatorial do prematuro, né, a gente tem como importância uma continuidade de tudo que foi feito para esses bebês desde o nascimento na unidade neonatal, tá? Então, não é um novo tratamento, uma nova etapa, né? Tem que ser visto o segmento ambulatorial como uma continuidade do cuidado personalizado ao prematuro, né? Então, durante a fase da internação hospitalar, esse cuidado ele é realizado pela equipe de saúde da unidade neonatal, né, em parceria com a família, e aí eu falo que a gente passa o bastão para a família, né, a gente tem que preparar essa família para que esse cuidado possa se tornar, então, extra-hospitalar, tá? E aí, quem vai cuidar desse bebê, né, é a família com o nosso apoio ambulatorial. Esse cuidado ele deve ser realizado preferencialmente pela mesma equipe que fez o segmento desse bebê na unidade neonatal. É a equipe que presenciou o nascimento, que presenciou a internação na UTI, presenciou as principais intercorrências, né? A evolução na unidade de cuidados intermediários, a equipe que fez o vínculo com essa família, né? Fez laços de confiança. Então, para essa continuidade do cuidado, é recomendado que esse atendimento seja feito pela mesma equipe, tá? E esse acompanhamento, ele tem que ser estruturado, sistematizado, né? E é um acompanhamento multidisciplinar, né? Com uma atuação interdisciplinar e centrado na família, tá? Com esse acompanhamento bem estruturado e sistematizado, a gente consegue fazer a detecção precoce de condições relacionadas à prematuridade e intervenções direcionadas. Com isso, a gente tem menores taxas de reinternação hospitalar e menores índices de infecção nos primeiros anos de vida, tá? Além de melhores resultados, tanto no crescimento somático quanto no neurodesenvolvimento, e melhores desfechos de saúde a longo prazo. E o que a gente tem como objetivo é sempre aqui, olha, gente, é a melhor qualidade de vida. O prematuro, né, ele é como a gente diz, né, um guerreiro, um sobrevivente, né? Mas além dele sobreviver para receber a alta da unidade neonatal, a gente quer que ele viva décadas de vida, né? Tem uma vida aí com bastante longevidade. Então, a gente deseja que essa vida dele seja uma vida com qualidade. E para isso a gente precisa apoiar, fornecendo as condições para o pleno desenvolvimento desse prematuro. A organização do cuidado ambulatorial, gente, do acompanhamento ambulatorial, ela começa na alta hospitalar, tá? Na verdade, antes da alta, ele começa na internação. Porque quando você interna esse bebê, você já está
pondo em prática uma série de cuidados que vão se estender ao longo da internação e que o desfecho hospitalar é a alta, e nisso você já está entrelaçando todos os cuidados e o apoio que essa família vai precisar depois da alta hospitalar, tá? Depois da alta hospitalar, se mantém uma parceria, né? A gente tem a parceria não só entre a equipe interdisciplinar, né, mas também com a família, tá? E aí, quando está chegando próximo à alta, a gente tem um plano de alta hospitalar, tá? Esse plano, nós temos uma diretriz que foi desenvolvida, né, pelas enfermeiras da unidade neonatal, em conjunto com a gente, né? Cadê a Karina? A Karina que foi a mãe da diretriz aí, né, do plano de alta hospitalar do prematuro. E essa alta, então, ela deve ser preparada em conjunto com a família. A mãe tem que saber que ela está sendo preparada para a alta, né? Tem uma série de processos que precisam ir acontecendo para que essa passagem do bastão seja uma passagem suave, né? E que esse bebê possa ser cuidado, então, com uma mãe, uma família segura, né? E assim, treinada para todas as necessidades do prematuro, tá? A equipe multiprofissional especializada, né, em prematuros, tá? Ela é uma equipe que ela vai ter tanto essa atuação intra-hospitalar, que a gente comentou aqui, né, ao longo aí do dia, tá? Então, várias pessoas falaram da importância da equipe multidisciplinar, né, do trabalho em equipe, desse relacionamento aí, potencializando os nossos cuidados ao prematuro. Mas essa equipe, ela tem que continuar depois da alta hospitalar, né? Algumas pessoas da nossa equipe ambulatorial são as mesmas pessoas do ambulatório, da internação, algumas têm uma atuação mais ambulatorial, né? Mas a grande maioria dos profissionais, a gente procura que tenha esse link, tá? Com a internação. A Karina, que está aqui também, né? Faz o segmento ambulatorial, tá? Tem a equipe, a Maria Clara, que saiu agora, da fisioterapia, né? A gente tem uma equipe aí que continua os cuidados, tá? Esse plano de cuidados, então, como eu já falei para vocês, tem que ser integrado e, apesar do prematuro estar fazendo um segmento no ambulatório especializado em cuidados do prematuro, esse segmento não é descolado da atenção primária, tá? A gente tem que ter uma interface com a atenção primária. A Fernanda, né, assistente social, falou aqui sobre essa articulação, né, da equipe hospitalar, né, da unidade neonatal e do ambulatório com essa atenção primária, tá? E aí, muitas das coisas vão ser realizadas na atenção primária, por exemplo, imunização, né, essa proximidade com a família, tá? Uma rede de apoio mais próxima à família, e às vezes até encaminhamentos para outros especialistas a gente faz via atenção básica. No nosso ambulatório, a gente atende uma população específica de prematuros, tá? Então, todos os prematuros nascidos com menos de 32 semanas automaticamente já são encaminhados para esse ambulatório, independente do peso de nascimento, tá? E os prematuros com peso de nascimento menor que 2 quilos também vão para esse ambulatório, desde que tenham idade gestacional menor que 35 gramas. Menor que 35 semanas, desculpa, tá? E aí, a gente faz um atendimento mais prolongado para o prematuro de muito baixo peso, que é o menor de 1.500 gramas, que vai ser a grande maioria daquele primeiro grupo menor que 32 semanas, né? Essas crianças a gente faz o segmento até a idade escolar, e os recém-nascidos prematuros de baixo peso, né? Então, no nosso caso, a gente não pega toda a faixa de baixo peso, a gente pega entre 1.500 e 2 quilos, tá? A gente faz o segmento, então, entre 2 e 3 anos, e aí depois a gente faz a transição do acompanhamento desses bebês,
ou para atenção primária, ou, no caso de algumas crianças que têm alguma comorbidade, né, a gente mantém no ambulatório de pediatria aqui do HU mesmo. E aí, gente, aqui uma representação, então, da equipe multiprofissional, né, que é como eu falei para vocês, né, é uma equipe que tem que estar integrada, tem que ter esse objetivo comum, tem que se conversar, tem que ter diálogos em relação ao paciente, tá? E aí essa equipe é formada, né, aqui nós somos médicos da neonatologia, eu e a Bárbara, fazemos esse ambulatório de prematuros, né, em alguns lugares, eu sei que são pediatras gerais que fazem esse acompanhamento, mas precisa ser um médico que tenha uma especialização em cuidados ao prematuro, tá? A equipe de enfermagem, os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, né, estão lá com a gente no dia a dia. O nosso ambulatório ele é semanal, né, então toda terça-feira a gente tem a nossa equipe que se reúne no mesmo bate-local lá, e a gente faz esse cuidado, o paciente passa na mesma manhã com todas as equipes, tá? É cansativo. A mãe vem, passa com a equipe médica, passa com a equipe de físio, de fono, nutricionista, enfermagem. Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, né, nesse meio tempo. Às vezes é um bebê que a mãe não colheu os exames que precisariam ser colhidos, então a gente encaminha de urgência para o ambulatório para colher, para não perder a oportunidade que está aqui, né, que é difícil às vezes esse deslocamento para coleta de exames. Então, a gente procura estruturar todos esses profissionais ali no mesmo espaço para que tanto essa assistência ao paciente, né, quanto essa interface entre os profissionais aconteça, tá? E aí, a gente tem também algumas equipes, né, que não estão presentes lá, fisicamente no mesmo espaço, mas que a gente também tem um link direto, né, como serviço social, psicologia, se a gente precisa discutir algum caso, assistente social, geralmente a gente direciona os pacientes para o serviço social, tá? E a gente tem também, dos pacientes do ambulatório de prematuros, a possibilidade de encaminhamento direto para essas 3 especialidades, que são otorrinolaringologia, oftalmologia e neuropediatria, tá? Os menores de 1.500 obrigatoriamente já vão para esses, né, como são bebês de maior risco para desenvolvimento, eles já vão automaticamente para os ambulatórios dessas especialidades, e os bebês maiores de 1.500 a gente manda sob demanda. Na primeira consulta, a gente faz, então, como o nosso ambulatório de prematuros, ele é semanal, ele acontece às terças-feiras de manhã, às vezes o bebê tem alta na segunda, na terça, na quarta-feira. E esse intervalo até a próxima terça-feira, por mais que seja uma família que estava muito presente na unidade, que a mãe compreendeu muito bem os cuidados, que o bebê já está numa fase muito mais tranquila, esse acolhimento, ele acontece melhor se você consegue marcar uma consulta mais precoce, tá? Até porque essa mãe levando esse bebê para casa, ela vai viver uma nova fase da vida dela, né? E aí vão surgir ansiedades, né? Meu Deus, meu filho prematuro agora está aqui, né? Então a gente faz essa reavaliação em 2 a 3 dias, tá? A gente tem um ambulatório dia, que acontece nos períodos da tarde, é realizado também pela nossa equipe de neonatologia. O residente da neonatologia faz o atendimento desses pacientes, e aí é discutido, então, com nós, médicos assistentes, né, sobre como que está esse bebê, e já tendo em vista esse retorno no ambulatório de prematuros, né. Então, geralmente, no máximo 7 dias, né, 8 dias, se o bebê teve alta na terça, vamos supor, esses bebês já voltam para o ambulatório de prematuros, tá? Nessa primeira consulta é muito importante a gente reforçar o vínculo, fazer esse acolhimento dessa família, dar todo o suporte necessário para essa família nessa nova fase, nessa nova etapa do cuidado ao prematuro,
né? A gente sempre ressalta para a família a importância da abordagem da equipe multiprofissional, né, da estimulação precoce. A gente sempre enfatiza, né, que agora a criança tem ali o período de ouro, né, que a gente precisa fazer as intervenções precoces para melhorar o neurodesenvolvimento e o crescimento, tá? Nós abordamos também os cuidados domiciliares, então não só dúvidas que a mãe tem, né, mas a gente faz prevenção, a gente faz orientação sobre prevenção de infecções, né, prevenção de acidentes, berço seguro, né, avaliamos a alimentação do bebê, né, e o ganho ponderal. Fazemos a abordagem das patologias que, porventura, aquele prematuro possa ter, né? Às vezes, nós temos bebês que saem em condições mais complexas, como, por exemplo, em uso de O2 domiciliar, tá? Em uso de gastrostomia, né? É um pouco mais raro, mas aí a gente faz, então, a monitorização e acompanhamento dessas patologias associadas à prematuridade, tá? E aí aqui, em todas as consultas, a gente sempre confere a imunização, tá? A imunização do prematuro tem particularidades em relação aos bebês nascidos a termo, né? Então, quem faz o atendimento ao prematuro precisa ter esse conhecimento e precisa sempre colocar uma energia aí nessa atualização vacinal, tá? As consultas ambulatoriais, a gente faz baseadas na idade corrigida, que nada mais é do que um ajuste para o grau de prematuridade, né? Então, a gente convenciona como se o prematuro nascesse com 40 semanas, né? Um bebê que nasceu mais prematuro vai ter um ajuste maior para a idade gestacional. Para que a gente não considere os prematuros como bebês atrasados em relação aos pares da mesma idade cronológica, tá? E isso acontece geralmente até os 2 a 3 anos, né? O desenvolvimento até os 2 anos mais ou menos, e o crescimento a gente amplia um pouquinho mais até os 3 anos, tá? As frequências das consultas, então, no início, né, nos primeiros 6 meses, é mensal, aí entre 6 meses e 12 meses é a cada 2 meses. No segundo ano de vida, a cada 3 meses, depois a gente passa a fazer uma consulta semestral, e aí, quando a criança já está, né, na idade, na fase pré-escolar, aí, escolar, a gente já vê anual, tá? E é claro que, dependendo do paciente, a gente faz consultas mais precoces. Tem pacientes que precisam de acompanhamento de morbidades, ou mesmo no início do acompanhamento, uma evolução ponderal que não está satisfatória, a gente marca antes, tá? Nessas consultas, então, né, a gente faz avaliação e orientação nutricional, a gente tem a nutricionista presente, né, mas todos abordamos algumas coisas repetidas, né, porque a nutricionista vai direcionar mais para isso, mas de uma forma geral, quando você vai avaliar, não dá para você fragmentar o segmento daquele bebê, né? Você acaba fazendo um segmento global, e aí as particularidades de cada especialidade são abordadas com mais ênfase, tá? Então aí a gente tem uma parte dos pacientes que consegue sair em aleitamento materno, inclusive exclusivo, tá? A maioria sai em aleitamento misto, né? E uma pequena porcentagem sai em uso só de fórmula láctea, tá? A alimentação complementar também, ela precisa ser introduzida, né, com a idade corrigida, no momento oportuno, e aí a gente faz, então, a gente sintoniza, né, ali as opiniões entre equipe médica, né, a fono, nutricionista, para introduzir essa alimentação complementar. Os médicos também precisam fazer, né, a equipe médica precisa fazer a suplementação de vitaminas, de minerais, precisam monitorizar também a administração de medicamentos, né, que o bebê possa precisar.
fazem essa orientação da imunização, tá? Fazem a monitorização do crescimento, do desenvolvimento, avaliam os testes de triagem. Tem testes de triagem que precisam ser feitos ao longo dos primeiros anos no bebê prematuro, tá? Por exemplo, o teste do pezinho, tem que ter recoleta para hemoglobinopatias, ou a triagem auditiva, que tem que ter acompanhamento semestral até os 3 anos, tá bom? A gente faz a abordagem, então, das condições relacionadas à prematuridade, como eu já falei para vocês, e quando necessário a gente faz o encaminhamento para os especialistas. Então, às vezes, um cirurgião infantil, endocrinologista, cardiologista, tá? Só para citar, né, não dá para a gente falar de tudo isso, porque é um compêndio de prematuridade, né, mas são diversas situações clínicas que o prematuro pode apresentar, né? Então, dentro dessa consulta do prematuro, além de abordar tudo que é realizado na consulta de um prematuro, de um recém-nascido de termo, a gente tem que ter em vista que esse bebê ele pode ter todas essas complicações aqui, né? Essas situações relacionadas à prematuridade. E aí a gente faz também a avaliação, monitoramento e a intervenção mais precoce possível, tá? Para ter o melhor desfecho. O crescimento, então, a gente faz avaliação antropométrica a cada consulta, tá? Para isso a gente usa as curvas de crescimento específicas, né? A gente espera no prematuro que ele tenha um período de crescimento acelerado, ele dá um sprint, né? Para alcançar ali mais para frente os pares dele da mesma idade cronológica, né? Então, ele vai fazer esse catch-up, né? Numa ordem específica, primeiro o perímetro cefálico, depois o comprimento, depois o ganho de peso. Então, a gente vai monitorando tudo isso, sabendo dessa evolução esperada do prematuro, né? E a gente fica sempre atento a qualquer desvio desse crescimento que possa não estar dentro de um esperado, tá? Para um melhor prognóstico. Então, a falha de crescimento, quando o bebê não consegue acompanhar as curvas de crescimento, né, ela não é desejada, tá? Ela tem relação com o pior prognóstico de neurodesenvolvimento, mas o excesso de crescimento também não é desejado, tá? Porque esses bebês que fazem catch-up acelerado, que têm excesso de crescimento, eles têm um risco maior de desenvolver obesidade, dislipidemia, hipertensão, diabetes e doença cardiovascular na vida futura. Aqui é só para ilustrar para vocês, tá, gente? A curva de Fenton é a que a gente usa no nosso serviço, a gente padronizou usar o Fenton para os prematuros e o Intergrowth, que é da OMS, né, para os bebês a termo. O Intergrowth, ele também contempla, né, os bebês a termo na avaliação, mas o N dele, quando o estudo foi feito, né, a população de prematuros era maior que 32 semanas. Então, eles não têm um número muito expressivo de prematuros menores que 32 semanas. Por isso, a gente usa o Fenton para os prematuros, tá? E aí, quando eles fazem 40 semanas de idade corrigida, que é quando a gente convenciona que eles nascem, a gente usa, então, as curvas de crescimento da OMS, que são as curvas padrão. E aí, a gente plota nessas curvas na idade corrigida, tá? Até os 2 a 3 anos de idade. A avaliação do desenvolvimento, gente, eu vou passar um pouquinho mais rápido, ela também é pautada em escalas de avaliação, tá? Existem escalas de triagem, aqui eu coloquei a mais conhecida, que é o Denver, tá? Aqui tem essa escala, ela é toda bonitinha, tem o bebê em várias posições, que é a escala motor infantil de Alberta, que a equipe de fisioterapia daqui utiliza, né? Classifica em percentis, tá? Eles avaliam os bebês a cada consulta, e quando o bebê fica abaixo do percentil 25, eles passam esse bebê para o ambulatório de intervenção, que aí é um ambulatório que eles veem o bebê com maior frequência, tá? E não só nessas consultas no ambulatório de prematuros. E aí tem existem outras escalas, né? A mais conhecida é a escala de Bailey, que daí já é uma escala diagnóstica, mas tem diversas para avaliação de linguagem, né? E de tudo mais, tá? E aí, quando a gente avalia esse
desenvolvimento do prematuro, a gente tem algumas metas, né? Então, com 2 anos de idade, geralmente, já desapareceram as distonias transitórias desse prematuro. E aí a gente consegue, então, ter um diagnóstico motor mais fidedigno, tá? Até os 3 anos de vida, a gente tem que ter um diagnóstico de linguagem e cognição, inclusive, né, a triagem auditiva dos prematuros, ela é realizada com audiometria semestral até os 3 anos de idade, que a gente precisa fazer esse diagnóstico final da linguagem, tá? Nessa fase pré-escolar aí dos 4 anos, a gente vai avaliar o comportamento, né? É importante avaliar bem de perto. Os prematuros, eles têm uma incidência maior de transtornos aí do neurodesenvolvimento em relação aos pares a termo, né? E a nossa detecção precoce também vai direcionar para uma intervenção terapêutica bem mais precoce, e no caso aí de diversas patologias como transtorno do espectro autista, TDAH, né? A gente sabe que essa intervenção precoce vai mudar muito o prognóstico, tá? E aí, a gente continua acompanhando essa criança até a idade escolar, né? Então, geralmente, com 6 anos, né, aí a criança já está aí no primeiro ano, né, do Fundamental 1, a gente vê como que está a alfabetização, como que está o aprendizado, se essa criança tem algum déficit de aprendizado, tá? Muitas vezes, até alteração comportamental vai aparecer aqui na idade escolar. Por isso que a gente não pode descolar desses prematuros, a gente tem que ficar, né, acompanhar o máximo possível, e ainda tem chão para acompanhar até a adolescência, né, caso queiram acompanhar os prematuros, tá? Aqui eu já mostrei para vocês, e aqui, gente, é o que a gente espera, né? A gente espera que eles possam desenvolver plenamente todas as capacidades, né? Ter a melhor qualidade de vida, tá? Às vezes, né, o pleno daquele prematuro pode não ser o que a gente espera inicialmente e o que a família espera inicialmente, né? Mas nesse momento a gente tem que também ressignificar o que é a qualidade de vida para esse bebê, né? E aí é para isso que a gente trabalha, né? Para que tudo seja feito em prol da felicidade desse pequenininho aí que nasceu com a gente, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Quando a gente faz a intervenção precoce, a gente consegue modificar prognóstico, tá? Você modifica prognóstico de desenvolvimento, né? Você diminui morbidades na vida adulta, inclusive. Você consegue melhorar o neurodesenvolvimento, a inclusão social, aquele adulto vai ser um adulto que vai conseguir se inserir num contexto produtivo da sociedade, tá? Então, é isso que é o nosso objetivo. E ele começa ali, né, na atenção pré-natal, passa pelo cuidado hospitalar ao prematuro e se continua no cuidado ambulatorial, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que a gente já está com o tempo meio corridinho também. Tem 2 minutos para perguntas? 1 minuto e 35 para pergunta. Alguém quer perguntar, gente? Esse está ligado? Primeiro, que bacana, né, a gente poder, eu sou da terapia intensiva e ver essa continuidade. A gente tem um ambulatório do prematuro também da Unifesp, que as residentes fazem também estágio lá, e tem sido muito rico, que muitas vezes são bebês que elas atenderam como R1, e quando elas voltam no R2, aquele bebê está sendo acompanhado. Então, ver a continuidade da assistência. E o ambulatório da Unifesp é fantástico, né? É referência. Só está faltando o enfermeiro, mas o restante, ele é fantástico. Mas não tem, né? Não que tem sido a nossa luta, as nossas residentes têm ido lá justamente para provocar
a Mas eu acho necessidade que de... só da gente conseguir ter uma equipe multidisciplinar Sim, atuando num ambulatório de prematuros, né, já é uma conquista muito grande, Sim. porque são poucas as equipes que trabalham de forma multiprofissional. Isso. A minha pergunta é a seguinte, dentro desse desafio de atender essa família de prematuro que passou por toda essa história, né, e que vocês vão ter um acompanhamento longitudinal, como que, porque a minha linha de pesquisa é área de educação, e aí como que vocês trabalham também com tantas informações, tanta translação do conhecimento, pensando no letramento em saúde dessas famílias? Deixa eu ver se eu entendi. Dentro dessa assistência que a gente faz ambulatorial, dessas crianças de alta complexidade, a sua dúvida é como que a gente consegue fazer essa orientação e esse treinamento para a família. Com capacidades cognitivas, sociais, psicológicas diferenciadas. Sim. E entender esse momento de preparo para o aprendizado dessa família, sim, porque é um novo aprendizado. Sim, né? Eu acho que os prematuros, né, eles sobrevivem a não muitas décadas, né, e a gente tem aí nos países, né, desenvolvidos, Canadá, né, determinados países nos Estados Unidos, tem cortes de prematuros, mas dentro de uma condição social totalmente diferente da nossa. A nossa condição, ela tem que considerar que esse bebê tem uma vulnerabilidade econômica, cultural, né? Às vezes, ele vem dentro de um contexto de violência, né? Que essa família, que essa mãe, ou que ele mesmo pode passar, né? E aí, não tem muito segredo. A gente tem que pegar pela mão mesmo e fazer de perto, sabe? A gente faz, assim, um trabalho meio que repetitivo. Toda consulta a gente vai ver se está fazendo a diluição correta da fórmula, como que está dando a medicação, a mãe não lembra quanto dá de sulfato ferroso, peraí, né, vamos orientar, põe na geladeira, e aí a gente orienta quantas vezes precisar, e aí na equipe a gente vai tentando cercar por todos os lados, né, para fazer um apoio. Não tem, assim, muito o que fazer mesmo. Algumas famílias vêm, já tem, assim, um entendimento muito maior, né, e acaba sendo mais fácil, mas na nossa região a gente tem uma população vulnerável, e aí a gente tem que acompanhar de perto, não tem jeito. Mas para isso, a atenção primária, ela tem que estar aí conectada com a gente. Sim, né? Com certeza. Por isso que a gente não pode descolar. Que é o serviço de referência e contra-referência que a gente tanto fala, né? Que é um trabalho coletivo. Sim. Mas assim, só das profissionais de saúde, aqui a gente também tem muitos residentes, né? E profissionais que atendem no período perinatal. É importante ressaltar, né, que a gente às vezes tem uma informação tão técnica e quando a gente vai compartilhar com a família, independente do cenário que nós estejamos, a gente pode achar que está orientando e a família finge que está sendo orientada e aí o prematuro não tem os resultados esperados que a equipe tinha como uma meta do desenvolvimento. Esse caminho, ele é um pouquinho facilitado quando a equipe já tem vínculo desde a unidade neonatal. Eu conheço cada prematuro do ambulatório, sabe? Eu sei quantos irmãos tem, o time que torce, do que a mãe trabalha, se demora, pega quantas conduções para chegar aqui, né? Então, assim, essa proximidade também ajuda muito. E aí você sabe se aquela família precisa de um pouco mais de suporte ou não, tá? Acho que é isso, gente. Tudo bem?